Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais um encontro no começo desse sábado, num dia em que o principal assunto que será reverberado durante todo o dia pelos veículos de comunicação é a morte de Silvio Santos, hoje aos 93 anos. Vocês verão aí todo tipo de abordagem sobre o papel dele na vida social, na vida artística, na vida política, na vida empresarial, enfim. E tem um aspecto, né, que provavelmente também será observado, que foi a causa-morte, né? Que foi uma gripe proveniente ali do vírus H1N1, que é uma mutação do vírus da gripe, que atinge pessoas de todas as idades, mas que pode ser enfrentado ou pode ser prevenido através da vacina. A vacina que ficou tão desmoralizada pela extrema-direita, tão atacada, melhor dizendo, pela extrema-direita, né, ela voltará ao debate em função dessa situação, para que a gente fique mais alertado, a gente se cuide, a gente cuide das pessoas que a gente ama, enfim, que a gente se vacine se você não é vacinado, porque é uma forma de você evitar, né, uma situação adicional que atinja a sua saúde, né? Eu acho que vai ficar também essa observação para as pessoas que forem mais atentas em relação aos aspectos da saúde, né? Bom, então, feito aqui o registro, vamos para as nossas pautas, porque estão acontecendo coisas muito pesadas aqui no Brasil e que causam muita desinformação, e essa desinformação está sendo reverberada pelas pessoas do universo paralelo da extrema-direita bolsonarista. É impressionante como é que essas pessoas, elas vão ter decepções muito pesadas também, porque elas vivem numa realidade que não é a realidade que nós vivemos. E a realidade que nós vivemos hoje aqui no Brasil é a realidade concreta. E a realidade concreta vai se sobrepor sobre a realidade paralela imaginária dessas criaturas, né? Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer aqui algumas informações muito importantes, mas antes de mais nada é sempre muito importante também te convidar, você que está chegando agora para o nosso portal e não nos conhecer, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê seu joinha, seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, é impressionante algumas coisas que a gente vê, né? Primeiro, aqui já comentei com vocês, né? Você abre todos os jornais, todas as páginas de internet, está aqui o fato, né? Silvio Santos, o maior apresentador da TV brasileira, morre aos 93 anos. Bom, ontem um fato pitoresco, assim, para a gente entrar aqui no campo da política, foi essa situação aqui envolvendo o Bolsonaro. Ele estava fazendo um comício lá em Macaíba, no Rio Grande do Norte. E aí o enxame de abelhas atacou o Bolsonaro e as pessoas estavam ali, né? Se você não viu a cena, acompanhe. Nós somos uma grande nação. As escolhas. Muito obrigado por vocês. Brasil acima de tudo. Valeu. Tem mais ex-presidente do Brasil. Saiu batido, né? Bom, provavelmente haverá quem vai dizer, né? Que são abelhas doutrinadas pelo PSOL, são abelhas comunistas, são abelhas que vieram ali da Rússia, vieram de Cuba, da Venezuela. Vai ter gente que acredita nisso, né? Mas fica aí, né? Também haverá pessoas que vão dizer que foi a providência divina, né? Que começa já a dar sinais para a criatura, né? Daí a gente entra aqui no assunto que está mobilizando os veículos de comunicação de ontem para hoje, que foi o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal por unanimidade. Isso é uma coisa super rara, gente. 11 ministros, né? Disseram o óbvio, que você não pode ter ato administrativo feito envolvendo dinheiro, sobretudo recursos públicos, que não seja colocado de uma forma legal, impessoal, moral, que tenha publicidade e transparência. Simples assim interpretar o artigo 37 da Constituição do nosso país. Bom, como existe uma gangue muito grande dentro do Congresso Nacional e não é de hoje, essa gente se nutre de dinheiro para fazer negócio, dinheiro para fazer campanha política, para fazer acertos, para beneficiar outras pessoas de outras orcrins, né? Então eles estão atacados. O Arthur Lira
ficou virado no giraia, né? Como a gente gosta de brincar aqui com essa expressão, né? E está querendo fazer uma retaliação contra o Supremo Tribunal Federal. Se eu pudesse dizer uma coisa, assim, classificar de uma maneira muito popular, né? Eu diria o seguinte: como é trouxa esse gangster, né? Porque se ele lesse, ele deve saber, mas está querendo fazer uma presepada, enfim, ou agiu de impulso, que eu acho difícil, né? Muita gente colocando, aqui, inclusive no site do UOL, o UOL ficou desmoralizado pra caramba, né? O jornalista, tem muito jornalista sério ali que caiu nessa história de ficar fazendo coro contra o ministro Alexandre de Moraes. Então o UOL perdeu uma credibilidade, a Folha perdeu uma credibilidade que ainda tinha diante de alguns segmentos da sociedade brasileira que olharam para esse episódio deles ficarem criando argumento para a extrema-direita aqui no nosso país contra o Alexandre de Moraes. Isso pegou muito mal. Mas o Sakamoto, ele escreveu hoje: briga entre STF e Congresso tem potencial de jogar o Brasil na lama. Olha, é uma avaliação muito cáustica, né? Além da conta, eu vou explicar por quê. Lira em guerra com STF. Aí você pega aqui os canais da extrema-direita. Urgente, Lira declara guerra ao STF. O engraçado é o seguinte, essa gente da extrema-direita, eles estão achando que esse conflito entre Lira e o STF, que isso aí é uma coisa que beneficia a extrema-direita, que isso é uma vitória da extrema-direita contra o sistema. É uma leitura, gente, absolutamente surrealista dessas criaturas, né? Daí vamos aqui para os pontos principais e jurídicos, né? Que essa gente deveria conhecer, porque eles estão lá no parlamento, né? Bom, a Constituição do nosso país diz aqui no artigo 60, parágrafo 4º, né? Você já deve ter visto isso aí em alguns debates por aí, mas eu gosto sempre de salientar, dando aula para os meus alunos, que o artigo 60 da Constituição Federal fala de emenda à Constituição, que é o que os caras estão querendo fazer, né? Então, no caput, aqui na cabeça do artigo 60, diz: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Então, tem ali quem pode fazer a proposta, né? Inclusive o presidente da Câmara, né? E aí tem o seguinte, no parágrafo 4º, tem uma expressão aqui que eu gostei sempre de sublinhar nas minhas aulas, que diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Onde eu sublinho é que quando a Constituição diz que não será objeto de deliberação, eu gosto de acrescentar que não será nem objeto de deliberação. O que isso quer dizer? Que tem algumas propostas que são gestadas, que elas são tão inconstitucionais que quando elas são avaliadas ali pelos técnicos, pela Comissão de Constituição e Justiça, quando eles observam ali que é um assunto inconstitucional, eles sequer podem dar seguimento naquela matéria. O próprio grupo jurídico ali, né, os técnicos, né, os juristas que estão no Congresso Nacional, eles falam: olha, isso aqui, presidente, isso aqui não dá para prosperar não, isso aqui não dá nem para ir para plenário. Porque é uma proposta tendente a abolir. O que quer dizer abolir? A neutralizar, né, retirar, né, do mundo jurídico o inciso 3, a separação dos poderes. O que quer o Arthur Lira? Ele quer se insurgir contra a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas isso não é possível porque existe a independência dos poderes. Os ministros do Supremo Tribunal Federal sabem disso, qualquer jurista do nosso país sabe disso, qualquer cidadão que leia a Constituição vai interpretar dessa forma também. Então, uma proposta de emenda constitucional visando atingir um outro poder, disciplinar, regular, neutralizar, revisar um outro poder, já nasce morta, é uma proposta natimorta. Mesmo que se faça uma pressão e o Congresso Nacional, vamos imaginar um quadro mais cáustico, né? Aprove uma medida que vai cercear, que iria cercear o Supremo Tribunal Federal, ela será questionada, será levada ao Supremo Tribunal Federal para se saber se aquela emenda constitucional que foi aprovada pelo Congresso Nacional, ela é constitucional ou ela é inconstitucional. O que o Supremo vai dizer? Que a proposta é inconstitucional. Se ela é inconstitucional, ela sai do mundo jurídico. Ela não pode figurar, ela não pode servir para absolutamente nada. E aí, o que vai fazer o senhor Arthur Lira? Vai também querer o caminhão de bomba, o caminhão gasolina para explodir o Supremo Tribunal Federal? Então, gente, é um assunto que está se fazendo muita espuma, mas não vai redundar em absolutamente nada. Vai se gastar energia no Congresso Nacional para tentar se aprovar essa patifaria que vai nascer morta e vai ser declarada como morta e não vai se poder fazer absolutamente nada.
A única coisa que poderia alterar a situação aqui no Brasil é a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, para rasgar essa Constituição inteira e fazer uma do zero, né? Mas aí, gente, aí é delírio demais. Aí nem essa gente do mundo paralelo está pensando nessa insanidade. E para eles a situação está ficando mais complicada, porque se no plano político as coisas para a extrema-direita não estão muito boas, no plano da economia as coisas estão dando muito erradas, né? Para eles. Por quê? Porque a economia do Brasil, com todos os problemas que nós temos no Brasil, está avançando. Melhora no cenário, avanço acima do previsto. Mais uma vez, a realidade está superando, né, aquilo que o mercado está prevendo para o nosso país. Prévia do PIB sobe 1,4% e o mercado já começa a prever crescimento maior da economia. É aquilo que o Lula tem dito, né? Os economistas, a gente vai errar de novo. E aí é o seguinte, tem uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, que eu queria lançar, eu vou ver se outras pessoas começam também a entrar nessa perspectiva, né? Que é o seguinte, senhor Arthur Lira, o senhor quer grana? O senhor quer dominar uma parte do orçamento? Senhores congressistas que gostam de grana, vocês querem ter acesso à grana? Ao invés de tentar fazer uma PEC para atacar o Supremo Tribunal Federal, por que vocês não fazem uma PEC para cuidar dos juros da dívida, com o orçamento aqui no nosso país? O presidente Lula poderia até fazer um desafio, né? Falar assim, olha, senhores deputados, Congresso Nacional, se vocês conseguirem negociar com os credores do Brasil esse tanto de juros que a gente paga todos os anos, quase 800 bilhões ou mais de 800 bilhões de reais por ano, olha, o que os senhores conseguirem resolver nessa situação de lucro para o Brasil ou de menos prejuízo, os senhores poderão gastar com as emendas aí. E aí, olha só, ganharemos todos, né? O orçamento da República não será atingido, o Poder Executivo continuará a fazer uma série de iniciativas, de programas sociais e melhorar o nosso país, e os senhores terão uma grana adicional para fazer as emendas pontuais aí, para as coisas que os senhores pretenderem, né? Mas será que essa gente vai querer mexer com o dinheiro da ciranda financeira? Ou eles vão querer cada vez mais arrancar dinheiro do orçamento, prejudicar o governo, prejudicar a nação, em função dos seus interesses mesquinhos, né? Então fica a situação, quem sabe aí, né? O governo Lula comece a pensar nisso. Olha, os senhores querem dinheiro? Então proponham aí uma negociação com os banqueiros, com os grupos que estão sugando a maior parte do dinheiro do povo brasileiro, né? Fica aí a ideia que eu estou lançando hoje aqui no nosso portal, né? Bom, e aí tem a campanha municipal que está começando a ganhar mais cores hoje, vai mostrando também o comportamento da extrema-direita, né? Sobretudo o comportamento da figura do inelegível, né? Que já traiu já o Nunes, mas está dizendo que também não vai com o Marçal também é mentiroso, e enfim. A extrema-direita está nesse problema todo aí, eles não conseguem evoluir para lado nenhum, né? Porque a realidade está conspirando contra essas criaturas todas. Só está faltando mesmo agora o senhor Paulo Gonet se mobilizar, né? Porque o que é que o senhor Paulo Gonet está esperando depois dessa ação toda que foi orquestrada contra o ministro Alexandre de Moraes? Ele está esperando que outro maluco pegue um caminhão de gasolina para explodir lá o aeroporto de Brasília? Ele está esperando que uma outra invasão no Congresso Nacional, uma outra invasão. Ele está esperando o quê? Que mais pessoas pratiquem atentados contra a democracia do nosso país? Ele está esperando que mais pessoas subtraiam bens públicos? Que mais pessoas façam crimes eleitorais agora? Que interceptem ônibus, que paralisem ônibus, que ataquem o sistema eleitoral do nosso país, dizendo que as urnas não são confiáveis? O que o senhor Procurador-Geral da República está esperando? Que nós tenhamos uma outra epidemia aqui no nosso país? Que nós tenhamos pessoas falando contra a vacina, falando contra a saúde pública, falando contra o SUS, enfim, criando uma série de desinformações? Então, gente, nós estamos num momento agora muito decisivo, até porque essa gente da extrema-direita está querendo fazer aí essa palhaçada no dia 7 de setembro, né, contra o ministro Alexandre de Moraes, para destituir o ministro Alexandre de Moraes. Bom, isso não vai acontecer. Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!